Desprende-te até ficares conosco. Inventa outra noite, outro limite, cabaré. Acende os olhos, destapa o rosto e canta conosco. Solidário, escreve aqui sinal contrário no quotidiano para que o pano abra. Lugar diferente, flauta e piano, rico, profano, vidente, vinho, bagaço, curto, circuito, contra, corrente, improvisa cadente, estar contente. Muito boa noite, bem-vindos à segunda sessão desta iniciativa do Fatias de Cá, Fatias de Conversa de Cá, uma tertúlia sobre Tomar, que se prolonga por 7 semanas, começou a semana passada, sempre às sextas-feiras, entre junho e julho, e sempre a começar às 21h21. Estamos no sótão da sede do Fatias de Cá, na Corredora, a emitir esta tertúlia online através do canal YouTube do grupo. Através do chat, as pessoas podem colocar questões, se assim o entenderem, ao longo desta noite. Como habitualmente, todas as noites temos 2 convidados. Esta semana temos António Costa Cabral, advogado, consultor da Delphi e vice-presidente da Associação das Empresas do Setor de Eletrotecnia e Telecomunicações, espero estar a dizer bem, e, do meu lado esquerdo, João Damasceno, engenheiro eletrotécnico, trabalha no setor das águas numa empresa privada, penso que na Figueira da Foz, não é assim? Muito bem. O tema da nossa tertúlia, à semelhança do que aconteceu há 8 dias, é sempre o mesmo, ou seja, o mote é de que é que Tomar precisa. Para moderar estarei eu, José Gaio, e todas as semanas haveria um jornalista rotativo, digamos assim. Estávamos a contar com a presença de Tomás Duran, jornalista da SIC e diretor da Tomar TV, mas por motivos profissionais não pode estar presente. Portanto, vamos avançar, e começando já por si, António Costa Cabral, do que é que Tomar precisa? Isso é uma grande questão, o que é que Tomar precisa, mas em primeiro lugar temos que ver o que é que as pessoas de Tomar querem e o que é que é possível a comunidade em conjunto definir para o seu próximo futuro. Mas tem alguma ideia do que é que... Claro que tenho a minha própria ideia daquilo que é preciso definir para Tomar. E eu penso que aquilo que é essencial é, primeiro, ter a visão de colocação de Tomar como uma cidade pequena, mas de referência no Médio Tejo. Essa cidade que seja aglutinadora de toda esta região. Ora, para isso é preciso definir qual é o projeto de cidade. Como é que nós fazemos, quais são as ações que são necessárias para conseguir isso. E envolvendo toda a população, portanto, trabalhando com as pessoas e não em termos do saber de definir aquilo que as pessoas querem. Que é Mas isso tem uma ideia concreta, um exemplo? A minha ideia, de facto, que me vejo essencial, que resulta de uma lacuna ao longo destes tempos, é a falta de uma política de captação de investimento para Tomar. Muito bem. Penso que isso é essencial, haver um caderno ou um roteiro de investimento. Eu diria que aquilo que se charia pomposamente Tomar Investe, mas um roteiro em que conjugasse diversas vertentes, desde a própria comunidade, a comunidade académica, as câmaras, etc. Vai ter a oportunidade de desenvolver a sua ideia. Para a introdução já sabemos qual é a sua proposta, do que é que Tomar precisa. João Damasceno.
Muito boa noite, obrigado pelo convite. O que Tomar precisa, no meu ponto de vista, é de medir, quantificar. Sabemos que em 2030 a população mundial será de 8,6 mil milhões de habitantes. Esta população vai estar concentrada em cidades como Tomar, cerca de 4 mil milhões de pessoas, e, portanto, isto foi assim desde todo o início dos tempos, desde que deixámos de ser nómadas e enfiámos nas cavernas. As sociedades evoluíram bastante, os problemas de hoje em dia são muito mais complexos, as sociedades mais exigentes. O foco é a sustentabilidade económica, ambiental, a segurança das pessoas. Portanto, a minha proposta é medir, quantificar. Sem medir, não conseguimos compreender. Quantificar o quê? Não conseguimos compreender, sem compreender não conseguimos controlar e sem controlar não conseguimos melhorar. Medir tudo. Medir tudo. Estou a falar das Smart Cities, que eu acho que atingimos uma nova singularidade. Significa isto que a partir do momento em que se passar a gerir as cidades de uma forma integrada, juntando todos os dados da cidade, atingimos uma nova singularidade. Significa que nunca mais vamos conseguir gerir o espaço público, a segurança dos cidadãos, de uma forma tão assertiva, tão eficiente, portanto, eficaz e mais barata, e com a segurança dos cidadãos. A minha proposta é medir tudo. Ok, já vamos desenvolver a ideia. Para a introdução, estão apresentadas as propostas do que é que Tomar precisa, dos nossos dois convidados. Voltamos, António Costa Cabral. Captação de investimento, como é que se consegue? Em primeiro lugar, temos de saber onde é que estamos, não é? E a realidade é esta. Tomar tem vindo a decrescer em termos de população. Temos menos 15, cerca de 15% de população. Em 10 anos perdemos cerca de 10 mil pessoas, não é? Sim. De facto, estamos a falar de 36 mil para 42 mil, portanto, obviamente, é 8 isso. mil. Temos na indústria muito poucos trabalhadores, 1000 e tal trabalhadores em 2020. Estou a citar os dados da Prodata, por aqueles que foram mais através dos quais consigo. E vemos um tecido empresarial de pequenas empresas, não temos uma única grande empresa. Cito também os dados da Prodata. E quer isto dizer que sem empresas que sejam elas próprias elementos que sejam alavancadores do desenvolvimento das pequenas empresas, não é possível fazer isso. Como é que isso se faz? Isso faz-se cativando, chamando as empresas e vendendo o produto, que é a cidade. Para vender o produto e a cidade, não basta vender dizendo que a cidade é bonita, que tem o Convento de Cristo. Isso é muito pouco, é extremamente redutor. Temos que dizer que temos condições ambientais em termos de Tomar. Hoje é um exemplo extremamente importante. Portanto, não podemos fazer as asneiras que fizeram com o Rio Nabão, não é? Segundo, temos que ter habitação de outro tipo, que não é este tipo de habitação social. Eu diria que uma habitação de pequenos módulos, como já existem em algumas propostas, em que sejam mais baratos, acessíveis aos estudantes e acessíveis aos novos casais, que não é através da compra de casa. Sabemos que a compra de casa é redutor quanto à mobilidade e, portanto, isso é extremamente essencial para essa captação. Depois, temos que arranjar emprego. E arranjar emprego é preciso ter que haja empresas que sejam os focos desse desenvolvimento. Essas empresas... Portanto, defendem uma aposta no setor industrial, é isso? Sem mais. O setor é evidente que aceito e concordo que o chamado turismo, não é? Portanto, também industrial, em algumas áreas, que é extremamente importante, e no caso particular de Tomar, não é? Mas não é só. E se nós vimos a crise, tivemos essa verificação. Precisamos de indústria em Tomar. Indústria de preferência de caráter tecnológico. E é evidente que para isso nós temos que ter aquilo que eu diria, era preciso haver qualquer coisa como um gabinete de que nós poderíamos chamar de Tomar Invest. Muito bem. Não é uma coisa nova, não é novo. Nós temos exemplos desses em Portugal, por exemplo, Braga, Viana do Castelo, Cascais, só para lhe citar exemplos de áreas com sucesso, onde efetivamente mostram a forma
agregada, tudo aquilo que podem mostrar, tudo aquilo que podem as empresas ter e associado, obviamente, a determinados benefícios Certo. e, sobretudo, à celeridade de resposta. Já vamos lá. Sem celeridade de resposta, não há. Já percebemos que, e isso é um desafio que se pode lançar à nossa autarquia, já lá vamos. Voltando a si, João Damasceno, antes de mais, talvez fosse bom explicar às pessoas o que são Smart Cities. Ora bem, Smart Cities são cidades onde procuramos recolher todo o tipo de informação útil para a gestão do espaço público, tráfego rodoviário, humano, telemetria de contadores de água, recolha de lixo, enfim, recolher todo o tipo de dados e poder criar um envolvimento entre a cidadania e a cidade. Eu tenho que falar, obviamente, da minha experiência, trabalho em água e a pergunta que me perguntam normalmente, mas o que é a água, qual é o ponto de ligação da água com as Smart Cities? Pois a resposta é esta, é que a água é o último dos setores que serve todos os cidadãos de uma cidade. Temos telecomunicações, os nossos vizinhos são várias as operadoras de telecomunicações, o mesmo já acontece com a energia, porém a água vem de uma única entidade gestora, municipal, concessão, etc. E a minha reflexão é que a água e dou os parabéns à organização por não ter aqui garrafinhas de plástico, que não é normal, mas, portanto, a água, provavelmente, estamos todos de acordo que é o bem mais precioso que temos. Mas eu estou fortemente convicto que não é o bem mais valioso. O mais valioso são os dados. São os dados que conseguimos recolher, que de uma forma agregada nos podem dar imensa informação Neste caso, estamos sobre, da água através dos dados. A gestão da água através do somatório, de olharmos para os dados de uma forma agregada por bairro, por aldeia, a diferentes dias do ano, portanto, diferentes dias da semana, e estes padrões que vamos ter a oportunidade de ver, estes padrões escondem tendências, eventos, comportamentos dos cidadãos que podem ser compreendidos e podem ser, eu diria até, orientados. Estamos numa fase ainda muito primária, não é? Não estamos numa fase. A tecnologia está disponível, são imensas as formas que temos de recolher os dados. E, portanto, não é É por isso que eu digo que estamos realmente numa nova singularidade. Quando conseguirmos fazer, nunca mais vamos voltar atrás. Estes dados, há um problema conhecido na inteligência artificial e no Data Analytics, que é o enviesamento dos dados, o Data Bias. Como é que isto se resolve? Com mais dados. Portanto, enviesamento dos dados porque... Um exemplo muito prático, nós recolhemos dados de água, mas tem 2 erros associados. Primeiro, são só dados de água da Figueira da Foz e são só dados de água. Isto corrige-se juntando mais dados, juntando mais informações. Porquê é que isto é importante para os cidadãos? Porquê é que isto é importante para os cidadãos? Se conseguirmos controlar e recolher todo o tipo de informação, o mais variado, conseguimos fazer investimentos mais assertivos, saber porque é que havemos os recursos são escassos, porque é que se há de alcatroar aquela rua ou outra, porque conseguimos medir e saber que passa mais pessoas em determinada rua. Conseguimos saber os horários mais interessantes para fazer intervenções no espaço público. E conseguimos, no meu ponto de vista, a análise dos dados é uma reflexão profunda que faço, há algo que me preocupa, até mais do que a falta de água, é a falta de cidadania. Vai desenvolver isso depois, se não se importa. Okay? Voltando a António Costa Cabral, captação de investimento, zonas industriais e, voltando à nossa realidade, Tomar, o que é que nós temos atualmente? Temos uma zona industrial, ali na zona de Santa Cita, não é? Temos ali zonas dispersas no Pintado. Mas eu começaria até pegando um pouco nas palavras do João, Diga. Que no fundo são o facto de utilizarmos dados, o que significa conhecimento da realidade. Eu diria conhecimento também é importante para a sua proposta. E sem conhecimento da realidade não é possível apresentar propostas.
efetivamente nós temos de ter conhecimento de como é que Tomar existe. Nós temos mais de 50% de reformados, pensionistas, portanto, obviamente, temos pouca população jovem e temos, sobretudo, uma carência de formação. Apesar de tudo, Tomar precisa de apostar mais na formação. Nós temos, por exemplo, uma escola de formação profissional, não é? Essa escola profissional tem um conjunto de cursos que alguns deles não têm futuro, ou têm um futuro limitado. Artes gráficas, por exemplo, que estão a falar, tem um limitado, foi uma realidade já passada de Tomar, na minha opinião. Está-se a referir ao Politécnico ou ao Centro de Formação? À Escola de Formação Profissional. Centro de Formação Profissional. E a Escola Profissional deveria ser algo, por exemplo, como se está a fazer neste momento Torres Novas, não é? Está a criar cursos de natureza tecnológica para poder, digamos, fornecer mão de obra apetrechada àquilo que precisam os novos investidores. Os novos investidores perguntam onde é que eu vou buscar mão de obra qualificada. O que é que a cidade tem para oferecer em termos de residência para essa mão de obra qualificada? Qual é a formação? Qual é o conjunto, a panóplia de transportes, etc. E é uma carência, de facto, da mão mão de de obra obra. Há uma qualificada. carência enorme. Eu devo dizer que, na minha experiência profissional, o grande choque que tive, em 1980, foi quando me deparou com um estudo sobre Tomar, em termos de um grande investimento que era para ser feito aqui, e uma consultora disse, por isso simplesmente, Tomar tinha os serviços que não funcionavam, não é? Não tinha ensino técnico adequado, não tinha transportes e tinha toda uma organização social e económica deficiente que não permitia um investimento de grande dimensão. Portanto, não estava adequado. E isso mantém-se atual. Eu diria que está diferente, mas pode ser muito melhor. Hoje já temos, por exemplo, a IBM, temos a Critical Software, e isso são fatores extremamente positivos. Mas temos que ir mais além. Temos que ser ambiciosos. Não podemos ficar com, digamos, como eu costumo dizer, em Carvalhos Figueiredo. Tomar tem que ter uma amplitude, não em termos de país, mas mais. E se queremos ter uma cidade de referência, é evidente que temos que criar elementos que diferenciem esta cidade. E por isso, quando eu digo que a indústria é importante, é porque a indústria estabiliza, é que a indústria radicaliza pessoas. E cria emprego. E cria emprego, direto e indireto. Sobretudo o emprego indireto, e essa minha experiência de alguns investimentos que acompanhei, é que é muito mais significativo que o emprego direto. O que significa, digamos, que a cidade vive de si, não é? E não é meramente da questão só do turismo. O turismo é muito importante, mas mesmo no turismo tem que ser mais estruturado, tem que se olhar para os dados. Por exemplo, a estatística funciona assim. Aliás, em termos familiares, foi introduzida em Portugal, ano passado, a estatística como meio diferenciador de governar. Isso é extremamente importante, porque é com os dados que se governa. E nós precisamos deles para isso. Muito bem. Então voltamos aos dados do João Damasceno. Como é que nós podemos aplicar esses dados em termos práticos? Eu pediria para mostrar em streaming a informação recente, dados reais do abastecimento de água de uma das nossas EMCs, julgo que já está no ar, e portanto esses gráficos mostram três curvas. A entrada de uma EMC, no canto superior esquerdo, poder-se-á ver o bairro da Selva, que é uma zona, um bairro da cidade da Figueira da Foz. Tem uma curva que é igual em todo o mundo, portanto, tem o caudal mínimo noturno, o período onde se distribui menos água na entrada das EMC, que depois vai subir e, de acordo com os dias da semana, tem um pico, uns mais à hora do almoço, outros mais à hora de jantar, volta a descer e assim se repete, segundo um padrão só ele, comparável só com ele próprio. Ora bem, estas curvas escondem tendências, comportamentos dos cidadãos, e nós o que temos verificado é que estes gráficos, a diferença, por exemplo, do dia de semana para o sábado e o domingo, são diferentes. E variam. A cidade, ao fim de semana, acorda uma hora mais tarde. As pessoas podem, em algumas zonas, nas zonas periurbanas, têm um volume de água mais acentuado, por exemplo, no domingo,
a hora do almoço. E o que fazemos com esses dados? O que fazemos com estes dados, no nosso caso, podemos usar a mesma tecnologia, e isto já está implementado na Figueira da Foz, podemos usar esta tecnologia para baixar claramente o volume de perdas na rede, um fator absolutamente fundamental, mas a mesma tecnologia permite também que o cidadão, e partilhamos de uma forma gratuita, para que o cidadão consiga saber se tem uma fuga em casa. Damos-lhe se tiver um autocolismo a funcionar mal, uma torneira aberta, exatamente com a mesma tecnologia, gratuitamente, a pessoa pode ajustar os seus comportamentos e evitar desperdícios de água. E isto leva-me a outra questão, portanto, que é, como tinha dito há bocado, o problema da falta da envolvência dos cidadãos com a causa pública. É que imagine-se que na sequência do desenvolvimento desta ferramenta, que chamamos o conta-gotas, e conta realmente gotas, é um mecanismo simples, já é de inteligência artificial, porque tem um mecanismo de análise combinatória, portanto conseguimos saber se há um consumo anómalo. Imagine-se que a taxa de adesão desta ferramenta é de 22%. 22%. Pasme-se, como é que é possível uma cidadania preocupada com a poupança de água, e a água na Figueira não é barata, na Figueira da Foz. E a água na Figueira não é barata, as pessoas não aderem. Mas também não votam. A taxa de abstenção é elevadíssima. Os indicadores que temos, a recolha de lixo, a utilização dos transportes públicos, isto é algo verdadeiramente que me incomoda. Okay. E, portanto, eu julgo que aqui também a tecnologia, as Smart Cities podem ajudar a orientar claramente os investimentos públicos e, de uma forma democrática, podermos ter acesso, o cidadão ter acesso e poder questionar os políticos e os decisores porque é que são feitos determinados investimentos em detrimento de outros, ou porque temos uma zona industrial em expansão, ou porque há maiores problemas de segurança. E, portanto, a minha proposta é, se recolhermos mais dados, de uma forma democrática, podemos arranjar, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Já vai explicar isso a seguir, pode ser? Claro, não se esqueça. Sim. Muito bem. Voltamos às zonas industriais. António Costa Cabral. Primeiro temos de saber onde estamos, não é verdade? Como disse. Exato. Depois para onde queremos ir. Defende então uma reindustrialização do Tomar, é isso? Estou-me a recordar que tínhamos fábricas de aviação, 4 fábricas de papel, todas essas grandes... O problema de Tomar é que adormeceu à conta de um conjunto de indústrias relevantes numa determinada época, indústrias essas que não se atualizaram e, obviamente, foram decaindo. E não percebemos isso, não percebemos que, efetivamente, era preciso seguirmos para um fator de substituição sem medo. E isso não foi feito. Da sua experiência profissional, conhece casos de modernização? Não tem problema nenhum. É que quando as decisões, em termos de gestão, tomam-se nos momentos certos. E nos momentos certos é antecipando os problemas graves. Portanto, que é reagir quando se pode reagir. Falou na zona industrial, mas, por exemplo, a zona industrial eu não percebo como é que se fez um PDM, que aliás deixa muito a desejar, não é? Deixa muito a desejar. Foi feito com censos de 2011, pasme-se, não é? E esse PDM tem uma zona industrial, lotes dimensionados para pequenas empresas. Não há lotes para grandes empresas, não é possível. Pois uma empresa que precisa de 50 mil metros quadrados não há. E, portanto, a resposta é não. Não há um gabinete que responda, de facto, em Tomar, no sentido de receber e acompanhar. Eu reparei, por exemplo, esta semana, curiosamente, exatamente isto. Foi proposto por quem? Por um conjunto de residentes estrangeiros, constituíram-se numa comissão e vieram à Câmara e propuseram-se: nós queremos apresentar um roteiro em inglês, francês, alemão e holandês para quem quer vir para Tomar, quem pode vir para Tomar, como nós já residimos aqui, mostrando quais são as possibilidades, quais são os benefícios, quais os contactos, etc. Isso não existia. São as próprias comunidades que se vêm juntar. É isso que eu, presentemente, quero, de uma forma, obviamente, mais consistente, mais profissional e articulando com as políticas em termos de habitação, em termos de ensino e em termos de divulgação. Que tem faltado.
tem que haver uma divulgação, não pode ser qualquer serviço abstrato na Câmara. E depois outra coisa, o tempo. Hoje não se faz investimento nenhum, em lado nenhum, que não seja rápido. Quando se faz um investimento é para pôr uma fábrica a funcionar passado uns meses. Não é passado uns meses ainda estarem a estudar o processo de licenciamento. Não dá. É uma não crítica funciona. implícita à Câmara, não? Não é sobre esta Câmara, são várias câmaras, é assim. Mas, por exemplo, eu devo dizer que em Braga criaram o próprio Braga Invest, tem um canal próprio para a resolução destes problemas. Que agiliza o processo. Agiliza o processo e sabe, porque trabalharam com as empresas, trabalharam com as universidades. E depois, trabalhar com as universidades, e neste caso com o Politécnico, mas com as escolas profissionais, e saber o que é preciso. Não acha que haja articulação entre a Câmara e o Politécnico? Não há articulação. Há alguma articulação, já houve menos, mas é preciso mais. É preciso para poder responder àquilo que as empresas precisam. E para responder àquilo que as empresas precisam, é preciso perguntar. É preciso perguntar, neste caso, como não existem grandes empresas em Tomar, é preciso sair de Tomar. É preciso ir para o mundo. Ou Tomar, se quer ser uma referência, tem que ser mais que isso. E é por isso que eu digo, quando falamos acho que foi apresentada há relativamente pouco tempo, a questão do roteiro museológico, foi assim, foi apresentado. É coisa pouquinha, é muito pouco. Nós precisamos ter um grande, por exemplo, temos o Museu dos Brinquedos, é inaceitável que não exista um grande museu de brinquedos havendo material para efeito. Espólio para isso. Hã? Muito bem. E etc. Certo. Sim, senhor. Voltamos então às Smart Cities, João. Concretizando aqui em relação a Tomar, apesar de não ter nascido em Tomar, mas conhece bem a cidade, de que forma é que a sua proposta se podia concretizar em Tomar? Ora bem, eu não sei se está aqui presente a IBM, nem o Instituto Tecnológico de Tomar, mas sei que está aqui presente a Tecnilab, um distinto colaborador altíssimo que escolheu Tomar para residir, José Manel, e, portanto, há imensa tecnologia disponível também em Tomar e, portanto, o conhecimento está aqui, é preciso instalar. Dizia eu, é preciso instalar tecnologia, medir tudo. Dizia eu que as vantagens são 3 para Tomar. Conseguimos, para Tomar e para qualquer cidade, conseguimos claramente reduzir os gastos públicos na gestão da água, redução de perdas, consumo de energia, os gastos que temos com a recolha de lixo, tráfego e investimentos mais assertivos, onde de facto os cidadãos precisam. O outro aspecto muito importante é criar maior segurança, é um dos indicadores, e cada vez mais as cidades vão evoluindo e portanto, procuramos mais segurança para os nossos para os cidadãos e para as gerações seguintes e, portanto, temos novos desafios e, portanto, claramente maior segurança para os cidadãos se conseguirmos medir e monitorizar. Só um por exemplo, outro lado, mas diga. sim, por outro lado, e este aspecto é a segunda vez que volto, que é envolver os cidadãos na gestão da causa pública. E eu acho que a tecnologia aqui pode dar um salto muito relevante. Temos que arranjar a forma de criar um mecanismo de benefícios tangíveis para que o cidadão se veja estimulado a agir e não ficar indiferente ao facto de, à frente de um cemitério, o coveiro continuar a pôr os verdes dentro do caixote de lixo. Isto é uma realidade em todo o país. E são muitos os exemplos que podíamos dar e que todos nós nos confrontamos. Portanto, é preciso criar um mecanismo tangível em que as pessoas, os cidadãos, se vejam envolvidos com a causa pública. Porque, de facto, estes exemplos que dei, isto é algo que me preocupa bastante. Já agora, só para contextualizar aqui em Tomar, em termos de perdas de água, nós temos cerca de 50% de perdas de água, o que é um significativo. Ou seja, se esses 50% de água fossem aproveitados, a água poderia ser mais barata para o consumidor, não é? Certo. Eu, por aí, há uma questão relativamente às perdas de água. As perdas em qualquer sistema são apontadas como o output, a saída. E, na verdade, a perda é sempre um indicador económico. Sempre. É o equilíbrio entre mais vale produzir mais uma unidade de grandeza ou poupá-la. Em princípio, aparentemente,
Pá, se a água é cara, se é um bem escasso, provavelmente vale mais poupá-la. Mas a realidade, isto, portanto, eu não vou discutir os 50% de perdas, não sei se são muitos, mas talvez com um exemplo seja mais fácil. Deixem-me pensar. Dois municípios muito parecidos, com o mesmo número de população. Manteigas, 3.000 habitantes. Penacova, 3.000 habitantes. Manteigas, a água vai aos trambolhões da fonte Paulo Luís Martins e sem se gastar 1 kW abastece a população toda. Nem para pôr cloro é preciso gastar eletricidade. Penacova tem que ir buscar a água à cota 18, é uma água superficial, tratada, e levá-la a 100 metros. Ou seja, as perdas em Manteigas poderiam ser 90%, se calhar até o serão, porque, de facto, a fonte Paulo Luís Martins é a mesma que abastece a empresa Águas Glaciar. Portanto, não há problemas de falta de água em Manteigas, mas provavelmente em Penacova. Portanto, normalmente na comunicação social apresentam-se as perdas como um papão e, de facto, é preciso ver com mais cautela. É uma grandeza económica, é importante, obviamente que se pudermos poupar, mas há um racional económico a partir do qual não faz muito sentido continuar a poupar. Portugal tem dado um excelente exemplo em todos os setores, todos os modelos de gestão. Estamos na linha da frente do ponto de vista mundial e, portanto, faço aqui a defesa das entidades gestoras de água, todas elas, porque normalmente esse indicador é mal explicado. Muito mal bem. interpretado. Sim, senhor. Ok. António Costa Cabral, em relação à questão empresarial e industrial do nosso Conselho, o que nós temos assistido nos últimos anos, nas últimas décadas, é uma desindustrialização e uma aposta no setor dos serviços e do comércio, sobretudo na área do turismo. Né? Temos aqui a assistir a um boom a nível do alojamento local, por exemplo, ao nível da restauração, da hotelaria. Qual é que é a sua opinião sobre esta? A minha opinião é simples, é que não tem sido isso. A minha opinião é que, efetivamente, aquilo que se tem passado é isso, mas por força da comunidade. É a própria sociedade que muitas vezes tem respondido avulsamente para se integrar e para arranjar respostas. Porque, efetivamente, não tem havido uma política integrada nesse sentido. Digamos, podia ser se fosse uma opção pública, se fosse um candidato que tivesse sido definido em termos de políticas agregadas para atingir esse fim, estaríamos completamente de acordo. Efetivamente, a desindustrialização existiu. Existiu pelas razões que todos nós conhecemos, das próprias indústrias, como estava a ser gerida, como fabricava, tornou-se obsoleta e, portanto, obviamente, é inaturável. Isso não significa que não possa ser substituída. Exatamente, um setor não invalida o outro. Não pode ser substituído, não possa aparecer outros setores. E é aí que falhámos. Falhámos na procura, e falhámos na procura já há muitos anos, não é desta Câmara, das câmaras anteriores, não foram capazes de tornar o tomar atrativo. Vou-lhe dar um exemplo de atratividade que é indireta, mas que é extremamente relevante. A atratividade para as pessoas. É aceitável que se destrua o Mochão, como se tem destruído? Fazer uma feira de terreiro da aldeia. Aquilo, no meu tempo, aquilo era um jardim de eleição. Era algo onde as pessoas se sentiam bem. Neste momento ainda se sentem relativamente bem, mas, por amor de Deus, deixou de ser um jardim a um parque. Aquilo passou a ser um parque de diversões, ou um parque de feiras de gosto duvidoso. Efetivamente, era necessário, por exemplo, isso era renovar. Outra questão. É aceitável, em termos ambientais, que se coloquem os painéis solares no Castelo de Bode, como se propõe, sem se explicar nada a ninguém, sem envolver a população, sem dizer ao que vimos, não é? O Castelo de Bode é um espelho de água fantástico em termos de turismo, de tal turismo, mas tem que ser fabricado. Por exemplo, neste momento está-se a distribuir o plano de ordenamento do Castelo de Bode. Alguém sabe o que se passa? Há falta de informação. Alguém participa nisso? Vou-lhe dar outro exemplo. Fizemos um projeto enorme e que está, francamente, melhor em relação ao anterior, a Várzea Grande, não é? Mas não se foi demasiadas vistas curtas fazer aquilo sem fazer um parque de estacionamento, quando agora, neste momento, andamos à luta com os feirantes para tirar daqui, para pôr ali, para ver se arranjamos mais os lugares junto à praça, ao mercado.
Portanto, defende que devia ter sido aproveitado É evidente a que sim. obra. É evidente que sim. Para isso foi uma opção. Mas nem, digamos, a Câmara, nem a oposição teve capacidade de apresentar soluções e discussão. Eu recordo-me que só num grupo que era a tertúlia, onde discutia algumas coisas, se falou, efetivamente, da VAR gigante. De resto, não se falou. Pediu-se durante 15 dias para dizerem o que é que queriam, não é? Porque é o cumprimento dos regulamentos. E esses 15 dias, todas as propostas que foram feitas caíram no zero. Zero. Porque, efetivamente, isso não quer dizer que não esteja melhor. Está melhor em relação ao passado. Mas está muito pior em relação ao futuro. E nós temos que olhar para o futuro. Porque não vamos ter aqui... precisamos de... Os carros não vão acabar. Vai haver carros elétricos, vai haver carros... Isso, mas vão existir. Quer queiramos, quer não. E é isso que nós precisamos de perspectivar. Perspectivar o futuro, integrar as pessoas. Ser amigo das pessoas. Muito bem. É? A propósito deste tema do estacionamento, e fazendo a ponte com o tema do João, é um dos poucos projetos que Tomar tem a nível de Smart Cities, é o chamado estacionamento inteligente. Portanto, temos uma aplicação em que é possível saber onde é que há lugares vagos para estacionar, não é? O que é que pensa deste... Pois, esse é um passo importante, é um dos... Mas é apenas um exemplo. Não é? Pois, essa informação eu defendo, acho, como é que estes investimentos devem ser feitos, eu defendo que tenha que haver, de facto, uma cooperação entre as várias entidades, desde logo as que gerem o espaço, no caso, o estacionamento, não sei se é uma empresa municipal, se é concessionado, em Tomar. É Mas, portanto, eu acho que é possível encontrar uma plataforma de entendimento, a palavra é cooperação, não encontro outra, o inimigo e também a alavancagem financeira, a sustentabilidade económica dos projetos é, de facto, o desperdício. E estes projetos de Smart City, reduzindo os gastos de consumo de energia, de otimização do estacionamento, de recolha e transporte dos resíduos domésticos por maior recolha da parte seletiva, estes projetos podem claramente financiar-se. E eu estou a falar de todas as tecnologias, não está aqui em causa, todas as tecnologias são boas, é preciso haver coragem, cooperação. Essa do estacionamento, eu vejo outra vantagem muito grande para o cidadão, que era não só um visitante como eu, por exemplo, na altura da festa dos tabuleiros, sabemos bem que é impossível encontrar um estacionamento no raio de 10 km, mas provavelmente, com uma aplicação bem feita, até daria para reservar antecipadamente e saber, por exemplo, um sítio que também todos nos indignamos muito quando não encontramos um lugar de estacionamento para pessoas incapacitadas, ocupado inadequadamente. Portanto, este tipo de tecnologia permite, por um lado, para o cidadão gerir melhor o seu espaço urbano. Como o Sr. referiu, os carros elétricos vai ser uma realidade e seguramente há de haver sítios onde é mais útil que os carros se afastem e, portanto, estou a imaginar estacionamentos mais afastados com carregamentos automáticos, com transportes públicos para vir para o centro da cidade, pelo menos nessas épocas de maior afluência, e portanto, o cidadão usufrui da tecnologia para gerir melhor o seu tráfego, a sua vida, e por outro lado a cidade também ganha, reduzindo os níveis de poluição, aumentando a segurança, etc. Portanto, a palavra que encontro é cooperação. As entidades públicas e quem gera estes serviços, lixo, água, transportes, eletricidade, conseguimos desenvolver com a mesma tecnologia soluções que, de uma assentada, reduzem os gastos públicos no espaço urbano, dão maior segurança aos cidadãos e, volto a dizer, fazer o engagement. Estamos todos muito afastados da causa pública, da gestão do espaço comum. Muito bem, João. Avançamos então para a última ronda desta conversa. António Costa Cabral, como para rematar esta fase da nossa tertúlia,
Falámos aqui desta dicotomia serviços-indústria, sendo que um setor não invalida o outro. O que é facto é que daquilo que defende, há muito a fazer para que Tomar crie as condições de atratividade dessas empresas. Aquilo que eu acho de uma forma mais simples de fazer e mais direta é criar um roteiro para o investimento. Roteiro para o investimento. Tem que haver um roteiro para o investimento, tem que haver um gabinete de investimento. Esse roteiro do investimento tem que definir quais são as condições que Tomar oferece, locais de investimento, locais de contacto, locais de habitação, incentivos. oferecer os diversos incentivos, designadamente, por exemplo, o tempo de licenciamento e os incentivos nas zonas de IMIs, os IMTs, etc. Tudo isso é possível fazer e tudo isso se faz em Portugal. Aqui, efetivamente, não se faz. E já sabemos que hoje só se fazem grandes investimentos em género concorrencial. Quer se queira, quer não. Efetivamente, ou se oferecem... Concorrência entre autarquias. Entre autarquias, entre países, não é? E ou se oferecem ou não se oferecem. E portanto, há rapidez, o modo de estar, de receber, mas não sem esquecer, digamos, a oferta integrada para as pessoas, porque é as pessoas que depois vêm para ficar na cidade e quando vêm para a cidade querem desenvolver a sua própria atividade. Eu devo dizer, por exemplo, um grupo internacional, a determinada altura, fez há relativamente pouco tempo, quase como uma fábrica, deste caso, de software, e então, onde é que a fez? Imagine, no Príncipe Real, e em Andares, e funciona. Não é? Porquê? Porque era mais atrativo recrutar as pessoas para ali. O que é certo é que funciona para aí, para toda a Europa. E isto, pouca gente sabe que existe, mas existe. Isto é um exemplo concreto de como estas coisas funcionam, não é? E, portanto, aqui a atratividade, nós temos tudo em Tomar, em termos de monumental, em termos culturais, é preciso desenvolver uma cultura integrada. Não é só festinhas, fazer umas festas ali, gastar muito dinheiro na coisa. Mas temos que também integrar as pessoas para que venham para aqui. Ao mesmo tempo, temos que ter uma política social alargada para as pessoas que precisam do nosso apoio. E setores como a habitação, como referiu, exatamente, são setores fundamentais. O setor da habitação, e a habitação é direcionada. Não é uma habitação, a chamada habitação social. É definir, com os respectivos arquitetos, qual é a habitação barata, eficiente e rápida. É assim que se faz. E depois disponibilizá-la às pessoas. Já existem exemplos disso em Portugal e cada vez há mais. E lá fora temos vários exemplos que podemos procurar e escolher. As pessoas não têm capacidade de chegar a um sítio e comprar casa, por exemplo. Não é? E é errado fazê-lo. As pessoas querem mobilidade, querem estar. E também não precisam de grandes casas. Precisam de casas pequenas, eficientes e para poder estar. Mas, simultaneamente, tem que Tomar a oferecer outras condições e estou convencido que Há muito a fazer, então. Há muito a fazer, mas Tomar tem um potencial único. Eu não conheço ninguém dos meus amigos que me visitam aqui que não digam que Tomar não tem um potencial extraordinário. Todos. E dizem assim, porquê é que vocês não têm? Porquê é que isto não tem? Eu ouço muitas perguntas desse género. E pessoas experientes, decisores ao nível mais alto lá fora, mas nós temos que ir à procura. Temos que ter uma proatividade que essa não existe, não tem existido, mas eu estou convencido que a sociedade é capaz de o ter e o fazer. Pronto. E no setor das Smart Cities e desta área mais tecnológica, também há um longo caminho a percorrer. Não é? Sim, eu terminaria como comecei, dizer que medir é o primeiro passo para controlar e eventualmente melhorar. Sem medir não se consegue compreender, sem compreender não se consegue melhorar, sem melhorar não se consegue tornar as coisas mais eficientes. E permitam-me fazer esta analogia, não sei se alguma vez pensaram nisto, mas usando a minha atividade profissional, a água e as cidades, o corpo humano e as cidades. Se repararem bem, nós temos dois conjuntos de redes no nosso corpo humano. As artérias, que levam o sangue, e as veias, que recolhem os resíduos. Ambas precisamos de medir. A telemedicina medir continuamente.
entre várias coisas, caudal e pressão, pressão e caudal. E tem os dois o mesmo tipo de problemas. As artérias se romperem, as rupturas de água se tivermos. E as veias também têm as suas obstruções e também as temos na canalização. E, portanto, medir caudal e pressão, pressão e caudal. E, portanto, que bom que seria termos no nosso corpo humano um sistema, de facto, de medição contínua, em tempo real, a quantidade de vidas que iremos conseguir salvar. E o mesmo se vai acontecer na cidade. E se for extensivo às redes de água e a recolha, o saneamento e o tratamento nos órgãos adequados, o mesmo se estende aos outros órgãos todos. E, portanto, acho que o foco é medir, juntar a informação e pronto, democratizá-la. Esse é um aspecto fundamental para a minha maneira de ver o mundo. Obrigado. Muito bem. Para já terminamos esta primeira parte da nossa conversa. Vamos continuar presencialmente aqui no sótão da sede do Fatias de Cá. Posso desde já anunciar que para a semana, na próxima sexta-feira, dia 17, vamos ter como convidados Luís Oliveira, professora e técnica na área da educação, e Rui Ferreira, ator e colaborador do Fatias de Cá e técnico no Convento de Cristo. Como jornalista convidada temos a Ana Felício, chefe de redação do jornal Cidade de Tomar. Portanto, para já é tudo. Até de hoje, 8 dias.